Bem, pessoal, então essa é a terceira aula sobre lógica, tá? Continuação da, da da segunda aula, a terceira parte, né? É, nós vamos falar então, dando continuidade ao tema da lógica, vamos falar sobre silogismo, tá? Esse saiu um pouco todo, tá? Silogismo. Silogismo é justamente no que consiste, né, o raciocínio lógico. O que nós vimos agora, o que nós vimos até agora sobre lógica, né, é que a lógica é uma ciência formal, né, que é um instrumento do pensamento, que ela trabalha com a linguagem, né, que o objeto da lógica são as proposições ou juízos, que as proposições são compostas por termo sujeito, termo predicado, né? Que elas podem ser, quanto à qualidade, afirmativas ou negativas, que quanto à quantidade elas podem ser universais, podem ser particulares ou singulares, ou seja, todos, né, se referir ao todo, a algumas partes, ou a um único indivíduo, o caso, ou a um único objeto, enfim. Todas essas modalidades, né, da proposição, né, foi só para estudar o objeto da lógica, que é a proposição. Agora, uma proposição sozinha não garante nenhum argumento, né? Ou seja, ninguém consegue, né? Você não consegue argumentar usando apenas uma frase, apenas um juízo, apenas uma proposição. Para que haja um argumento, são necessárias pelo menos três proposições, né? Duas que funcionam como premissas, ou seja, duas que antecedem e dão suporte à conclusão, e uma terceira que é a conclusão, que é digamos assim, o resultado, né, das duas premissas. Ou seja, um argumento, né, tomando por base o silogismo, tomando por base, né, a ciência da lógica, o instrumento da lógica formal, um argumento sempre é composto por premissas e conclusões. Ou seja, a gente parte de alguns dados, de alguns pressupostos, de alguns juízos, né, elaborados, e chega a outros juízos que são conclusivos. Tá? Eu vou usar uns exemplos bem simples, né, como o que está no livro, tá bom? Bem, vejam só, eu usei o exemplo mais trivial possível, né? Aqui nós temos uma proposição, tá, que funciona como premissa. Premissa, eu volto a dizer, é toda proposição, todo juízo que antecede a conclusão. Tá? Assim como num artigo, né, assim como em qualquer trabalho científico, né, existe toda a parte introdutória, a parte do desenvolvimento e a parte da conclusão, né, o argumento também tem essas três partes. Né, uma premissa introdutória, uma premissa, né, que se junta a essa primeira premissa para desenvolver o argumento, e uma premissa conclusiva. Pense bem, a mesma estrutura que nós temos no desenvolvimento de um artigo científico, por exemplo, né, ou mesmo de uma simples redação, né, nós temos aqui no processo que nós chamamos de silogismo, tá? Que é esse processo de raciocínio. Tá? Veja aqui, esse é um exemplo assim, perfeito de silogismo, porque parte do todo. Tá? Todo homem é mortal. Tá? Certo? Deixa eu circular aqui de amarelo que fica melhor, né? Todo homem, nós temos aqui o termo sujeito. O sujeito, e o mortal é o predicado. Tá? Ou seja, mortal é um atributo do sujeito. Isso aqui é uma proposição.
sujeito, predicado. Tá? Sócrates é homem. Tá? Sujeito, Sócrates, predicado, homem. Vejam só, né? O que aqui era o sujeito que passa a ser predicado, né? Logo, né? Eu pus aqui um traço para dizer, olha, essa aqui é a conclusão, né? O logo indica a conclusão, pode ser sendo assim, portanto, né? Ou simplesmente logo, né? Indica uma conclusão, né? Sócrates é mortal. Aqui novamente termo sujeito e termo predicado. Então, partindo do pressuposto de que todo homem é mortal, né? E constatando que Sócrates é homem, logo é possível deduzir que o Sócrates é mortal. Bem, isso é apenas um exemplo de como funciona o silogismo, certo? Eu vou estruturar isso de forma um pouco diferente para ficar mais... Bem, então eu fiz esse desenho aqui, tá? Isso aqui não é um coração, é um conjunto, né? Imagina esse aqui, um conjunto dos mortais. Lembram das teorias dos conjuntos lá da matemática? Pois bem, né? Sempre falei para vocês que a lógica é a parte formal da linguagem, portanto ela tem a ver sim com alguns pressupostos da matemática. Então vejam aqui, por exemplo, né? Nós estamos falando, quando nós mencionamos todos os humanos são mortais, né? Nós estamos colocando, né, humanos como, né, o termo sujeito e mortal como um predicado, ou seja, eu estou dizendo que todos os humanos pertencem ao conjunto dos mortais. Tá? Estabelece assim então uma relação de identidade entre o humano e o mortal. Né? Analisando esses conjuntos aqui, né? É verdadeiro que todos os humanos são mortais? É verdadeiro. Né? Por quê? Né? O termo sujeito aqui, né? Humanos, né? Está todo ele contido nessa condição, né? Nesse atributo que é o ser mortal. Né? Isso nós sabemos, é um saber tautológico, né? Nós sabemos isso, né? Não precisa de demonstração. Né? Nós sabemos disso desde que temos consciência da nossa existência, nós temos consciência também da nossa finitude, da nossa mortalidade, né? Nós somos mortais. Né? Bem, a partir do momento que eu incluo aqui o Sócrates, né, nesse conjunto dos humanos, eu também incluo ele no conjunto dos mortais. Portanto, se eu concluo que Sócrates é humano, logo ele terá que ser também mortal. Tá? Agora, digamos que fizesse um silogismo dessa forma. Né? Todo cachorro é mortal. Né? Ou melhor, desculpe. Todo homem é mortal. Digamos que partisse desse pressuposto. Todo homem é mortal. Meu cachorro é mortal. Logo, meu cachorro é homem. Bom, isso não é possível. Por quê? Porque há um erro, né? Não de conteúdo, mas de forma da organização das premissas. Qual é o erro? Ora, se eu partir do pressuposto de que todos os homens são mortais, isso é verdadeiro. Que meu cachorro é mortal, isso também é verdadeiro. Como é que a conclusão pode ser falsa? Né? Olha, a conclusão pode ser falsa por quê? Porque, no caso, eu dei um salto, né, do universal para o singular, sem passar pelo termo médio. Né? Ou seja, o silogismo, né, ele precisa estar organizado de tal forma que sempre as proposições de maior abrangência venham primeiro e as conclusivas, né, de abrangência mais específica venham ao final. Tá? Esse é o raciocínio que a gente chama de raciocínio dedutivo. Existe um outro processo que é o inverso desse,
que é o raciocínio indutivo, que é quando você parte de observações particulares e chega a uma conclusão mais geral, né, ou universal, tá? Os dois modos de raciocínio, eles são complementares, um não exclui o outro, né? Agora vejam só, naquele silogismo, né? Todo homem é mortal, meu cachorro é mortal, logo meu cachorro é homem. O erro está onde? Eu não posso pular do mortal para ou seja, do universal para o singular, que é o que faz a segunda proposição. Por quê? Afirmar que meu cachorro é mortal é simplesmente colocar ele aqui, num outro conjunto, dentro do conjunto dos mortais, né? O conjunto dos animais. Também as plantas, né? Os vegetais, né? Os fungos, todos são mortais, certo? Então só o fato de ser mortal, ou seja, de pertencer ao conjunto dos mortais, não quer dizer que seja humano. Pode ser um outro, né, um outro ser vivo, né, um vegetal, um animal, um fungo, né? São todos seres que nascem, crescem e morrem, tá? Bem, essa é a parte, né, essa é a parte que mais tem a ver com o conteúdo. Formalmente, o que eu tenho para dizer para vocês, né, sobre o raciocínio lógico, é que ele precisa respeitar ou um processo, né, que vai do maior para o menor, ou que vai do menor para o maior, né? No livro, né, a Marilena Chauí aborda apenas o aspecto dedutivo da lógica, que é sempre partir do maior para o menor, certo? Né? Mas existe também o aspecto indutivo, que não está nessa parte do livro, né? Mas nós veremos ainda, né, na sequência o conteúdo. Portanto, gente, quando se fala em pensamento lógico, em raciocínio lógico, é preciso ter em mente, né, muito claro que a base de todo o argumento é a relação de identidade entre um termo sujeito e um predicado. A relação de identidade ou não identidade. Né? Segundo, né, que o raciocínio ele se dá, né, ou por dedução, ou seja, né, por um processo em que você parte, né, de pressupostos universais e chega, né, a conclusões singulares, ou um conjunto de observações singulares vai até, né, uma constatação, uma observação geral, né, não necessariamente universal. Né? Num outro momento eu explico a diferença, certo? Então todo o processo de raciocínio ele pressupõe sempre, né, argumentos ordenados nessa forma, né, que é a de proposições que se articulam entre si para formar, né, um processo de premissa, ou seja, né, parte de um princípio para outro até chegar a uma conclusão, como numa redação, né, como num texto de um artigo científico ou qualquer processo de raciocínio lógico científico que nós abordaremos nos temas que seguirão essas aulas, tá bom? Até!